nascido Rei dos Judeus, porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Pai, eu te agradeço, Senhor, por sua palavra revelada, escrita, preservada até nossos dias. Pedimos a Ti, Senhor, que ilumine a revelação de sua palavra ao nosso coração, nos dando, Senhor, inspiração do Teu Espírito Santo. Eu peço ao Senhor graça, misericórdia, a favor do Senhor, para entender e poder aplicar e explicar a sua palavra ao coração da sua igreja. Que eu seja, ó Deus, um canal de bênção e não pedra de tropeço para os meus irmãos. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Podem se sentar. Glória a Deus. Irmãos, essa celebração, esse culto de celebração ao Senhor, ele é especial porque acontece no mesmo dia, na mesma data, em que na nossa cultura é celebrado o nascimento de Jesus. Eu não canso de falar isso, preciso repetir. Por mais que nós não saibamos exatamente quando Jesus nasceu, essa data é simbólica e representa o nascimento da salvação da humanidade. E por isso, nós precisamos, a cada ano, resgatar a tradição do Natal na igreja de nosso Senhor Jesus. Nós entendemos que a igreja é a única portadora da mensagem do nascimento de Jesus. E se a igreja não fizer o uso dessa mensagem e não proclamar essa mensagem, ninguém fará. O que nós temos visto é que a nossa sociedade, diariamente, ela tem tentado tirar Jesus, a vida da fé cristã, da sua agenda diária. E é por isso que nós somos chamados, nesse momento, a trazer o resgate desse significado da mensagem do Natal. Quando nós olhamos para a data, para essa época do ano, se nós fizéssemos a seguinte pergunta: o que significa de fato o Natal? Talvez o melhor texto que responda o que significa o Natal é esse texto de Mateus capítulo 2, do verso 1 até o verso de número 12. Nesse texto, nós temos a explicação exata do que é o Natal. E quando olhamos para os personagens desse texto, no caso, a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus, os magos que vieram do Oriente e Herodes, nós percebemos como esses personagens representam a nossa realidade de vida. Ao olharmos para esse texto, é impossível não percebermos o quão a mensagem do Natal está presente na Bíblia Sagrada e tem significado para o nosso tempo. Quando eu olho para esse texto, eu quero, por gentileza, que você acompanhe comigo, o texto do verso 1 apresenta alguns personagens que nós não estamos tão acostumados a ver na Bíblia, que são os magos do Oriente. Em algumas traduções, os sábios do Oriente. Esses homens eram estudiosos das estrelas. Eles estudavam o desenho das estrelas no céu. Literalmente, astrólogos, ou um modo muito primitivo do que hoje é chamado de astronomia, o estudo dos astros. Esses homens, eles não fazem parte da cultura judaica, não têm a lei de Moisés, não são circuncidados e são pagãos, que estão olhando para as estrelas em busca das respostas das perguntas mais difíceis da vida. Essa prática é muito antiga e hoje essa prática ela é feita
por aqueles que acreditam no horóscopo. O horóscopo nada mais é do que o estudo das estrelas e o ajuntamento dessas estrelas em determinada época do ano, o que isso significa para a vida da pessoa. Você vai concordar comigo que, ao olhar para essa questão do horóscopo, parece até um pouco inocente por parte daqueles que acreditam, de achar que o alinhamento de algumas estrelas poderá trazer alguma influência para a vida pessoal das pessoas. E eu conheço gente estudada, gente inteligente, que acredita em horóscopo. E pasmem, cada vez mais pessoas que se dizem cristãs estão aderindo a essa questão do horóscopo para guiar a sua vida no dia a dia. Quando você olha o perfil de algumas pessoas, está lá: cristã, empreendedora de Libra, ou cristã, empreendedor leonino, com ascendência em Sagitário. Então, quando você vê essa questão, você percebe que cada vez mais as pessoas estão ligadas a esse fato de entender que as estrelas podem de alguma forma influenciar sua vida pessoal. Olhando para esse texto, o verso de número 2 diz a parte B: porque vimos a sua estrela no Oriente. Aqui você percebe que esses homens, ao olharem para as estrelas, perceberam algo diferente. Perceberam que havia uma sinalização da criação, do nascimento do Criador. Isso parece até um pouco confuso, mas deixe-me explicar. A criação é tudo quanto Deus fez, e Jesus, como Deus, é o Criador. Mas o nosso tempo em que pode ser contado, no tempo da humanidade, Jesus nasce. E o nascimento de Jesus é testemunhado pelas estrelas, obra da criação do Criador. O livro dos Salmos, lá no Salmo 148, verso 3, diz que louvem-no o sol e lua, louvem-nos todas as estrelas cintilantes, de modo que a criação está testemunhando o nascimento do Criador. E aquilo chamou a atenção desses magos. Aquela estrela incomum brilhava forte, mostrando que alguma coisa havia acontecido de fato na história da humanidade. Não era o alinhamento das estrelas, mas a estrela mostrava o nascimento do Criador. E o que me chama a atenção nesse versículo, no versículo 2, a parte B, é que esses homens, enquanto olhavam para as estrelas, encontraram a pessoa de Jesus Cristo. Há uma grande diferença com a nossa geração, de pessoas que dizem ser cristãs, que olham para Jesus, dizem olhar para Jesus, mas procuram orientar a sua vida pelo alinhamento das estrelas. Isso é uma grande ironia para o nosso tempo. Existem pessoas que não saem de casa sem antes ouvir o horóscopo do dia. Hoje use vermelho, hoje use amarelo, hoje evite conversar com pessoas que você não conhece, como se o alinhamento das estrelas e o conselho do horóscopo fosse de fato algo que deva ser considerado, porque não é. A nossa vida não é guiada pelo alinhamento das estrelas, a nossa vida é guiada pelo Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Ao olhar para esse texto, vem essa primeira lição dos magos do Oriente. Olhando para as estrelas, eles encontraram a pessoa bendita de Jesus. E aqui, uma aplicação muito prática dessa primeira lição é o fato de que o mundo criado deve testemunhar e testemunha o Criador, aquele que é tão perfeito em suas obras. Tudo aquilo que você vê ao seu redor mostra a essência desse Criador que tem todo o poder em suas poderosas mãos. Essa é a primeira lição que nós aprendemos com os magos do Oriente.
A segunda está no final do versículo 2. O texto diz: porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E aqui é um ponto importante. Os magos do Oriente não ficaram ali testemunhando as estrelas. Eles sabiam que aquela estrela apontava o caminho do Salvador. E por isso foram até o Salvador adorá-lo. E aqui, para todos nós, há uma grande verdade. Neste mundo que nós vivemos, neste mundo criado pelo Criador, a criação não tem o poder de nos salvar. Somente o Criador, por meio de Jesus, o nosso Salvador, é quem tem esse poder. Por isso não adianta nós olharmos o mundo criado como testemunha daquilo tão bondoso quanto Deus fez, se não buscarmos o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Não há por que contemplarmos apenas a criação e nos esquecermos do Criador. O apóstolo Paulo deixa algo muito claro em Romanos capítulo 1, verso 20, onde ele diz: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são desculpáveis. O mundo testemunha a existência do Criador, só que esse mundo criado não tem poder para nos salvar, porque se assim tivesse, não teria havido nosso Senhor Jesus, para nascer como homem, viver a nossa vida, morrer a nossa morte, para que tenhamos a sua vida bendita. Os magos nos mostram que nós precisamos ir até Jesus. Aleluia. Eu não sei se você já conheceu aquelas pessoas que são bondosas, que são virtuosas, aquelas pessoas que são cheias de boas obras, aquelas pessoas que evidenciam a existência do Criador. Para essas pessoas só falta uma única coisa: elas irem até Jesus, porque a sua bondade, as suas boas obras não serão capazes de salvá-las no dia do juízo. E é por isso que o mundo criado não tem esse poder, e os magos nos mostram que não basta apenas reconhecer que existe um Deus, mas se faz necessário ir até Ele e adorá-lo em espírito e em verdade. Glória a Deus. A bondade dos homens, que é no máximo a bondade de Deus, a bondade que os homens têm, não será capaz de salvá-los do juízo, somente a pessoa bendita de Jesus. Perceba que nesse texto, os magos, olhando para as estrelas, encontraram Jesus, foram até Jesus e o adoraram. Quando eles chegaram até Jerusalém, foram falar com Herodes, o rei usurpador da época, assumiu o trono. Depois de muita disputa política na família, esse Herodes é chamado Herodes o Grande, o responsável pela reconstrução do templo, ele ficou assustado. O verso de número 3 diz isso: e o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. Por quê? Herodes, assim como todo tirano, como todo ditador, tem a mania de perseguição. Ele, junto com outras pessoas, sufocaram todos os possíveis sucessores da linhagem real. E o que chama a atenção é que Herodes não esperava que surgisse um rei, esse rei que pudesse assumir o trono em seu lugar. Isso faz com que Herodes vai desenvolver um estudo para entender onde nasceria esse rei. E no versículo 5 o texto diz que nasce em Belém o Salvador. E aí o que me chama bastante atenção, o foco aqui ainda não é Herodes, mas são os magos, é que Herodes vai contar para os magos do Oriente, vai dizer para eles: olha, ao que tudo indica, esse rei nasce em Belém. Eu quero que vocês vão até lá e adorem a ele, e depois me chamem também, que eu quero adorá-lo. O texto diz que ele fala isso secretamente, no verso 7, para que ninguém pudesse desconfiar do seu plano maligno. E o que me chama a atenção é o verso 9.
aqui está uma lição muito poderosa que esses magos do Oriente nos ensinam. E tendo eles ouvido o rei, partiram. O que chama atenção é que ninguém da corte do rei foi com eles. Esses magos chegaram em Jerusalém sozinhos, pediram ajuda onde está o rei dos judeus, aprenderam o caminho, está em Belém, e ninguém teve a curiosidade de conhecer essa criança, esse menino rei. Mas esses homens, resolutos na sua caminhada, foram até a casa desse menino, no caso em Belém. A lição que nós aprendemos é que esses homens continuaram a sua jornada, mesmo sem ter ninguém que fosse com eles, mesmo sem ter ninguém que andasse ao lado deles, eles continuam a sua jornada. E aí, essa lição se aplica muito à nossa realidade. Hoje, o que nós escutamos muito das pessoas é: eu estou desanimado com a igreja, porque na igreja às vezes fica claro que não tem uma parceria, as pessoas não andam do nosso lado. Nós ouvimos muito isso. Nós ouvimos essa reclamação de que a igreja é cheia de pessoas imperfeitas, e é mesmo. A igreja é isso, seres humanos imperfeitos em busca de Jesus, o perfeito. E quando ouvimos isso, nós temos que olhar para esses magos e usar isso como exemplo. Estes homens, ninguém foi com eles, ninguém bateu nas costas deles e disse: vamos lá, eu sou a sua rede de apoio, a sua rede de amparo. Não, se você quer ir até Jesus, vá com as suas próprias pernas. Aleluia! A grande verdade é que se as pessoas não querem ir para o céu conosco, nós não devemos ir para o inferno com elas. Meu Deus! Essa é a grande responsabilidade de todos nós. Ir até Jesus, mesmo que ninguém esteja querendo ir junto conosco, mesmo que ninguém esteja dando a mínima para o caminho que nós estamos trilhando. Estes homens nos ensinam essa poderosa lição de continuar a sua jornada. Pare de depender dos outros, pare de depender das pessoas, passe a viver uma vida cheia do Espírito Santo, caminhando ao lado de Jesus e com a certeza de que você está habitado pelo Espírito Santo. Aleluia! Quando nós olhamos para esse texto, estamos entendendo que, primeiro, olhando para as estrelas, eles encontraram Jesus. Segundo, eles não apenas olharam para as estrelas, eles foram até Jesus, adorar Jesus. Quando chegaram em Jerusalém, próximos de Jesus, alguma coisa perto de 8 quilômetros de distância entre Jerusalém e Belém, ninguém foi lá incentivando eles: isso mesmo, continuem a sua jornada, que vocês vão encontrar o Salvador. Eles tiveram que ir com as suas próprias pernas. E quando chegaram, o texto, no verso 11 diz: e entrando na casa, acharam um menino com Maria, sua mãe. Agora, essa cena é uma cena maravilhosa. Jesus estava já na casa. Jesus não era um recém-nascido. Às vezes nós achamos que Jesus ainda estava na manjedoura. Aqui ele já era um bebê de 2 anos para baixo. Aqui aquela cena de Lucas capítulo 2 já havia acontecido. A estrela continuava brilhando. Nós temos que entender que a distância entre Belém e a Pártia, de onde eles moravam, dava mais ou menos 1000 quilômetros. Era alguma coisa perto de 6 meses de viagem. Então, quando eles viram as estrelas, eles começaram essa viagem para ir até Jesus. Jesus está na casa em Belém com Maria, sua mãe. Essa cena é uma cena gloriosa. O Deus Todo-Poderoso, que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra, que criou todas as coisas, dizendo: haja luz, houve luz, haja separação, houve separação. Tudo quanto Deus disse, Ele criou, agora está ali, envolto nos panos, como uma criança, um bebê. Aquela cena icônica contrasta com aquilo que se tem lá em Herodes, no verso 3 e 4. Um rei, vestido como rei, sentado num trono de rei, rodeado de pessoas que
fazem dele rei. Aqui o verdadeiro rei está rodeado de sua mãe, rodeado de pessoas simples, rodeado de seu pai, está ali naquela casa simples, e é ali que a salvação está. Louvado seja o nome de Jesus. O texto diz no verso 11: e entrando na casa, acharam um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se. Olha a diferença entre o tratamento que os magos dão para Herodes e o tratamento que eles dão para Jesus. Para Herodes cadê o rei? Imagina, a pessoa, o rei do país, eles chegam para o rei do país e falam: cadê o rei? Ele poderia falar: o rei está aqui, sou eu. Não, eu quero o rei dos judeus, o que é nascido rei dos judeus. O tratamento que esses magos dão para ele, para nosso Senhor Jesus, e prostrando-se, o adoraram. E aqui vem um ponto interessante. Nós não sabemos se eram 2 magos, se eram 10 magos. O fato é que a quantidade de magos do Oriente foi dado a ele, Jesus, o nosso Senhor, 3 presentes. O primeiro foi ouro, o segundo foi incenso e o terceiro foi mirra. Esses presentes dados a Jesus traz consigo significados da época e que se aplicam ao nosso tempo. Os magos do Oriente, ao reconhecerem a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus, entregaram a ele ouro. O ouro é um símbolo da realeza. Quando os reis nasciam, eles ganhavam ouro como presente. Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, está recebendo desses magos o testemunho de que este que nasceu é o Rei de toda a terra, é o Rei, é o Senhor dos Senhores, é o que terá domínio sobre todo o mundo. Eles também deram incenso. O incenso era usado nos rituais de oração. Toda vez que a fumaça do incenso subia, era um símbolo da oração. Ao dar esse material, esse incenso para Jesus, eles estão declarando Jesus como sacerdote, como mediador da nova aliança, o único mediador entre Deus e os homens. E deram também mirra. A mirra é um perfume muito caro, e para que esse perfume seja extraído, a planta precisa ser esmagada várias vezes. Aqui, ao dar esse presente, além de dar a sua essência de Jesus, está apontando também para o sofrimento desse rei, que vai ser esmagado naquela cruz do Calvário, para que dele saia a salvação. Esses magos nos ensinam que toda vez que nós encontramos Jesus, nós precisamos dar a Ele alguma coisa. E essa alguma coisa mais importante que nós podemos oferecer como presente a Jesus é as nossas vidas por inteiro, em total consagração. Eu vi um meme que era bem legal sobre essa questão do Natal. A pessoa dizendo assim: Senhor Jesus, nesse Natal eu quero tal coisa. Aí Jesus fala: mas peraí, o aniversário é meu ou é seu? Quem que está fazendo aniversário aqui para ganhar presente? O fato é que ao celebrar o nascimento de Jesus, nós precisamos oferecer ao Senhor as nossas vidas diariamente. Os magos que olharam para as estrelas e viram Jesus, que foram até Jesus e o adoraram, que continuaram indo até Jesus mesmo sem ter nenhum apoio, e que ofereceram a Jesus o que tinham de melhor em suas vidas, é uma representação do que a humanidade é e deve ser diante de Deus, o nosso Senhor. Siga o exemplo desses magos, porque com certeza nós podemos aprender muito com eles. E para nós encerrarmos, nós temos algumas considerações finais. A primeira delas é o fato de que o nascimento de Jesus, ele trouxe esperança para todos os povos. Nós temos que lembrar que nessa época não havia
trabalho missionário de levar a mensagem da lei de Moisés para outros povos. O povo de Deus nessa época era só aquele que nasceu descendente de Abraão, foi circuncidado ao 8º dia e guardava a lei de Moisés. Os gentios, os povos do mundo, estavam excluídos desse círculo do povo de Deus. Mas o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo mostra que há a mensagem para todas as pessoas. A mensagem é para o seu vizinho, a mensagem é para os seus parentes, a mensagem é para as pessoas que você ama, a mensagem é para as pessoas que você não gosta, a mensagem é para todos. O Natal é essa mensagem, e Jesus veio trazer a salvação à humanidade. Louvado seja o nome de Jesus. A segunda consideração final é o fato de que o nascimento de Jesus põe fim ao reinado tirânico de Satanás e dos seus secretários. No caso, o secretário do diabo aqui é o Herodes, um homem mau, um homem sanguinário, um homem assassino de crianças. O nascimento de Jesus vem por fim a essa maldade. Todos nós, irmãos, temos dentro do nosso coração o receio do que vem o ano que vem para o nosso país, com a mudança de governo. Mas nós temos que nos lembrar que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, está no trono governando todas as coisas. Nasceu, viveu, cresceu, morreu, ressuscitou. Sobre suas mãos está o governo de toda a terra, e a sua vitória na cruz põe fim à tirania do diabo e daqueles que o servem. Uma outra lição poderosa para esse tempo é: seja generoso com as pessoas, assim como os magos foram generosos com Jesus. Compartilhe. Olhe lá o seu guarda-roupa, onde você guarda os seus sapatos, a sua despensa, aquelas coisas que você guarda e que você diz que não vai usar nunca, mas também não quer abrir mão. Essas coisas podem ser muito úteis a outras pessoas. Essa semana comecei meu período de férias de trabalho lá no Sesumar, e a primeira coisa que nós fizemos, meio que involuntário lá em casa, foi organizar a despensa. Tanta coisa inútil que ocupava o lugar e que foi útil para outras pessoas, inútil para nós, mas útil para outras pessoas. A verdade é essa: nós podemos ser mais generosos com as pessoas que estão à nossa volta. E eu encerro aqui, junto com vocês, lendo o versículo 12 do capítulo 2 de Mateus. O texto diz: e sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. O encontro com Jesus, encontrar com Jesus, nós nunca vamos voltar pelo mesmo caminho. Haverá sempre uma mudança. Você nunca mais será a mesma pessoa, e você nunca mais andará nos mesmos caminhos, se você tiver um encontro verdadeiro e sincero com o nosso Salvador Jesus. Com tudo isso, nós louvamos a Deus. Desejo a você e sua família um Feliz Natal, e que as suas palmas engrandeçam ao Senhor Jesus. Vamos ficar de